Nessa semana nós lemos a Parashá Emor. A Parashá ela fala principalmente da responsabilidade que os Koanim, os sacerdotes do povo judeu, eles têm, já que eles têm uma participação nos trabalhos do Mishkan, todos os trabalhos espirituais do povo judeu, então a responsabilidade com a espiritualidade deles é ainda maior do que o resto do povo. E também a Parashá vai falar sobre todos os Hagim, todas as festas que a gente tem no ano, com detalhes, as datas e os pontos principais aqui de cada um dos Hagim do ano. Mas o que chama atenção para a gente no final da Parashá, acontece aqui um incidente, e assim está escrito na Torá, Vayetze ben Isha Israelit veu ben Ish Mitzri, saiu um judeu do acampamento, e esse judeu, o pai dele era um egípcio, Betor Bnei Israel, no meio de Bnei Israel, Vainatsu Bamahané Bnei Israelit Veisha Israeli, e ele brigou com outro judeu lá no acampamento, Vaikov Bnei Isha Israelit et Hashem Vaikalele. De repente, esse homem, filho aqui do egípcio, ele acabou amaldiçoando Deus, ele acabou blasfemando contra Deus publicamente. Isso foi um choque, não estava explícito na Torá o que acontece com alguém que vai blasfemar o nome de Deus. Então, Moshe Rabbeinu mandou prender esse homem até que ele fosse se aconselhar com Deus, o que é para fazer com ele. Então, Deus fala que esse homem, ele vai morrer apedrejado. Mais um detalhe aqui, Urashi, comentarista da Torá, ele fala algo que aconteceu durante o tempo que esse homem ele estava na prisão. Fala pra gente, Urashi, que tinha mais um homem na prisão exatamente na mesma época. Quem é o homem que está na prisão? Na verdade, não existe no judaísmo pena de prisão, na Torá não existe a pessoa ficar preso, 5 anos de prisão, 10 anos de prisão, não existe esse tipo de castigo. Então, como pode ser aqui que tem mais uma pessoa presa? Então, na verdade, também era um caso semelhante. Um homem, ele tinha desrespeitado o Shabat publicamente, e essa pessoa, ele já ia receber pena de morte, mas Moshe Rabbeinu ainda não sabia qual pena de morte que vai ser aplicado. Existem 4 formas de aplicação de pena de morte, e Moshe não sabe qual das 4 maneiras que vai aplicar para esse homem. Então, também, ele está temporariamente na prisão, simplesmente até que Deus revele qual é o castigo que vai ser aplicado. Mas tem um detalhe aqui muito interessante que o Urashi explica para a gente. Apesar de estar esses 2 homens juntos, Moshe Rabbeinu, ele foi muito cuidadoso de separar os 2 homens, não colocou os 2 homens na mesma cela. Eles não tiveram absolutamente nenhum contato nesse tempo que eles estavam presos. Então, primeira pergunta é: por que separar esses 2 homens? E a pergunta maior ainda, se eles estavam separados, se eles nunca tiveram contatos, para que interessa a gente saber esse detalhe que o Urashi está trazendo, que os 2 homens estavam presos na mesma época? Então, o Urashi continua e ele explica para a gente que a situação dos 2 homens era diferente. Aquele que tinha desrespeitado o Shabat, ele já sabe que ele vai ter pena de morte, ele só não sabe qual vai ser a forma de aplicação da pena de morte, enquanto aquele que amaldiçoou o nome de Deus publicamente, ele nem sabe qual vai ser o veredito dele. Pode ser pena de morte, pode não ser. No final das contas, acabou também sendo pena de morte, mas ele ainda não sabe qual é o veredito dele. Então, Rashi fala como tem essa diferença entre os 2 homens, eles têm que ser separados. Grande pergunta é, o que isso se torna um motivo para separar os 2 homens? Já que eles estão numa situação diferente, tem que separar eles? Qual o problema deles ficarem um tempinho juntos? Estamos falando de alguns poucos momentos, até que Deus falasse para Moshe Rabbeinu qual é a pena de cada um dos 2, por que eles não podiam estar juntos? Olha que incrível o que os nossos sábios explicam para a gente. Moshe Rabbeinu, na sua sensibilidade incrível, ele não quis causar em nenhum dos 2 um sofrimento desnecessário. Qual o sofrimento desnecessário que Moshe, ele sabia que ele ia acabar causando se ele juntasse os 2 na mesma cela? Aquele que amaldiçoou o nome de Deus, na hora que ele visse que ele está na mesma cela que uma pessoa condenada à morte,
ele vai sofrer porque ele vai achar que certeza ele já foi condenado à morte, mesmo que ele vai ser condenado, mas não precisa sofrer por antecipação. Se ele já visse aquele outro homem na prisão, que já tem pena de morte, ele já vai sofrer. O contrário também poderia acontecer, aquele que já recebeu pena de morte vai ver que tem um outro prisioneiro lá, e quando ele receber pena de morte e o outro não recebesse pena de morte, caso acontecesse isso, ele vai sofrer, porque existe um conceito psicológico quando a gente está numa situação difícil e vê outras pessoas na mesma situação difícil, a gente se consola um pouco, olha, tem outras pessoas que estão sofrendo como eu. Caso aquela pessoa que amaldiçoou a Deus, ele não recebesse pena de morte, aquele que desrespeitou o Shabat, que ele ia morrer de qualquer maneira, ele vai sofrer, porque o castigo dele é mais grave do que o castigo do outro. Mas mesmo assim, a pergunta continua, olha, muito bonita essa explicação, mas o que Moshe Rabbeinu está preocupado? Em primeiro lugar, estamos falando aqui de dois Ereshaim, de duas pessoas perversas. Um amaldiçoou o nome de Deus em público, o outro desrespeitou o Shabat, acabaram de receber a Torá, e uma pessoa, ele desrespeita Deus, ele faz uma coisa publicamente para desrespeitar o Shabat. Estamos falando aqui não de dois tzadikim, de pessoas muito boas que fazem o bem, ao contrário, estamos falando, infelizmente, de pessoas ruins. Fora isso, estamos falando de um acréscimo de sofrimento de quanto tempo? Quer dizer, um vai achar que o outro já tem, que como o outro já tem pena de morte, eu também vou ter. No final, os dois tiveram pena de morte. Na prática, não ia ser praticamente nada de sofrimento. Por que Moshe Rabbeinu está tão preocupado com isso? Olha que incrível que falam os nossos sábios. Daqui a gente aprende o quanto a gente tem que ser sensível e cuidadoso para não causar absolutamente nenhum sofrimento desnecessário. Mesmo esses sofrimentos, entre aspas, a mais que eles receberiam, isso já estaria errado, isso já não seria bom causar um sofrimento que a pessoa não merece, mesmo se tratando de dois Ereshaim, de dois perversos, muito mais ainda quando a gente está falando de pessoas que não são pessoas ruins, pessoas que cometeram um certo erro. Vamos dar um exemplo. Tem uma pessoa que ele cometeu um erro, ele merece agora receber uma bronca, tem até a mitzvah da Torá de Orer, Torria, Retamiterra, chama atenção quando você vê uma pessoa fazendo algo errado, mas toma cuidado com a honra da pessoa, mesmo que você tenha que chamar atenção dessa pessoa, chama com carinho. Na verdade, toda essa mitzvah da Torá de Orer, Torria, Retamiterra, de chamar atenção de alguém que fez uma coisa errada, não é porque está te incomodando, e sim por amor ao outro, para que o outro possa aprender e não errar mais. Se forem com gritos, se for de uma maneira que machuca, primeiro que não vai resolver, porque a pessoa, quando ela é humilhada, quando ela é ofendida, o efeito vai ser o contrário. Agora a pessoa vai querer continuar só para mostrar que ele não escutou e que ele não vai mudar, e aqui a situação vai ficar ainda pior. Mas a gente tem que saber, fora isso, fala o passuco, correr, torria, retamiterra, velote salafret, que a transgressão não caia sobre você se você machucar alguém, por mais que você estava fazendo uma mitzvah, é verdade, mas se você machucar uma outra pessoa, então, na verdade, isso não foi uma mitzvah, isso virou uma transgressão, que a transgressão não caia sobre você. Faz com cuidado, faz com amor, faz se importando com o outro. Às vezes, além de não precisar dar uma bronca, a bronca pode ser negativa, tenta fazer às vezes com amor, demonstrando preocupação. A gente tem um exemplo incrível na Torá, Aaron HaKohen. O Aaron, está escrito que ele era Ohev Shalom, Verodev Shalom, ele ama a paz, ele corre atrás da paz, ele quer ajudar as pessoas, ele escuta que pessoas brigaram, ele vai fazer a paz entre as pessoas, e mais do que isso, ele escutou que alguém fez uma transgressão grave. O que normalmente as pessoas fariam? Se afastam dela ou gritam, falam feio com essa pessoa, e essa pessoa vai se afastar cada vez mais. O que o Aaron HaKohen ele fazia? Quando ele encontrava a pessoa, ele abraçava a pessoa, falou: uau, eu gosto tanto de você, porque você é uma boa pessoa. E essa pessoa ficava por dentro envergonhada. Uau, o Aaron não imagina o que eu fiz de tão grave, senão ele não teria me dado um abraço desse. Uau, que vergonha se um dia ele descobrir, eu vou melhorar para que eu mereça de verdade esse abraço do Aaron HaKohen. Essa pessoa fazia tchuvá, ela se arrependia,
e ela consertava os atos dela. Olha que incrível, se com um rachá, um perverso, Moshe foi tão cuidadoso com uma boa pessoa que ela errou, ela fez alguma coisa que ela merece uma bronca, não machuca ela, não faz de uma maneira dura, faz de uma maneira que, através do amor que você sente por essa pessoa, ela vai melhorar e ela vai consertar os atos dela. Teve uma vez um jovem que, infelizmente, estava muito afastado, ele estava começando a cair espiritualmente, ele era uma pessoa religiosa, cumpria todas as mitzvot, mas pouco a pouco ele começou a se afastar. E ele era aluno da yeshiva do Hafetz Haim. Certa vez, o Hafetz Haim, ele estava no Shabat, ele vê que esse rapaz ele está fumando, quer dizer, uma das proibições graves do Shabat, de acender fogo, e esse rapaz ele está fumando em pleno Shabat, e o Hafetz Haim pediu para chamar esse rapaz para conversar com ele, e o rapaz no primeiro momento não queria ir, mas insistiram, não, é feio, o Hafetz Haim está te chamando, então ele foi lá conversar com o Hafetz Haim, o Hafetz Haim fechou a porta, ficou 5 minutos com aquele rapaz lá dentro, e o menino saiu chorando muito lá de dentro, e ele prometeu que nunca mais ele ia desrespeitar o Shabat, e assim ele foi, ele fez tchuvá, e ele começou de novo um caminho de crescimento espiritual. Baruch Hashem voltou a fazer o Shabat direito e todas as outras mitzvot. Então parece que aquela conversa do Hafetz Haim funcionou muito bem. O grande problema é que ninguém sabia o que o Hafetz Haim tinha falado para aquele rapaz que fez tão bem para ele. Passaram-se muitos anos, estava tendo uma vez um seminário de pessoas que voltaram em tchuvá, que estavam afastados do judaísmo e voltaram, começaram a cumprir Torá e Mitzvot, e um dos apresentadores, um dos rabinos, ele contou essa história, falou, olha, seria tão bom se a gente soubesse qual é a fórmula secreta do Hafetz Haim, o que ele falou para aquele rapaz, quais foram as palavras mágicas que o Hafetz Haim falou para ajudar esse rapaz que estava se afastando a voltar para os caminhos da Torá, e terminou a palestra dele, terminou todo aquele seminário. Quando as pessoas foram embora, aquele rabino percebeu que ficou um senhor sentado lá no fundo chorando. E ele foi falar com o senhor, falou, tá tudo bem com o senhor? E o senhor deu um sorriso, falou, não, tá tudo bem. Falou, mas por que o senhor está chorando? Falou, porque eu era aquele rapaz da história que você contou do Hafetz Haim. E o rabino não acreditou, falou, uau, que alegria escutar isso. Por favor, conta pra gente o que o Hafetz Haim te falou. E o velhinho falou, o Hafetz Haim não me falou nada. Falou, como assim não te falou nada? O que aconteceu naqueles 5 minutos dentro da sala do Hafetz Haim? Então, ele contou que naquele dia ele entrou e ele estava com muito medo, ele achou que o Hafetz Haim ia gritar com ele, ia falar muito duro com ele. Ele entrou na sala do Hafetz Haim tremendo, o Hafetz Haim pegou a mão dele e começou a chorar. E ele chorava, 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 e ele falava a única coisa que o Hafetz Haim ele repetia, ele falava Shabbos, Heilige Shabbos, o Shabat sagrado, e ele chorava e chorava, e esse senhor falou, começou a doer na minha alma, ver o Hafetz Haim chorando tanto, a preocupação que ele tinha, o amor que ele transmitiu naquele choro. De repente uma lágrima do Hafetz Haim pingou e caiu na minha mão, e eu senti como se meu corpo inteiro estivesse queimando. E naquele momento eu recebi para minha vida que eu ia voltar a respeitar o Shabat e eu ia voltar a crescer espiritualmente. O Hafetz Haim cumpriu uma mitzvah incrível de Orer Torriach Etamitecha, de dar uma bronca em alguém do teu povo para ajudar ele a crescer sem precisar falar uma palavra. Ele fez isso com uma lágrima. Às vezes, com amor, a gente pode conseguir muito mais sucesso, muito mais efeito do que com broncas, com gritos. Se a gente ama de verdade uma pessoa, se a gente se importa de verdade com uma pessoa, a gente deve ter essa sensibilidade de querer ajudar, que seja com o coração e não só da boca para fora. Shabbat Shalom.